Queridos, rapidamente, vamos lá então. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Se você não é membro da Igreja Aba, já está conosco há algum tempo. Se você já é batizado numa igreja evangélica, e você já está conosco, caminhando conosco há algum tempo, e você precisa se tornar membro oficialmente, né? Então, próxima membresia que você vai fazer, você vai participar do membresia, e você vai aqui ser recebido como membro. Amém? Mateus capítulo 25, abra a sua Bíblia, Evangelho de Mateus capítulo 25. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Evangelho de Mateus capítulo 25. Vocês estão me ouvindo bem? Sim ou não? Sim? Aí atrás, tudo bem? Está chegando bem aí? Senão vocês pedem para o Marco lá para ele arrumar. Estão ouvindo bem? Mateus capítulo 25, verso 1 do verso 13. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, e eu quero que você olhe para o lado para ver se você encontra alguém que não tem a Bíblia. É difícil hoje, porque a Bíblia está no celular. Mas se você encontrar alguém que não tem a Bíblia, o que você vai fazer? Você vai aqui encostar com a tua Bíblia assim, para a pessoa poder ler com você, né? Para que todos possam fazer a leitura da palavra de Deus e para que todos também recebam e sejam abençoados pela leitura da palavra. Mateus capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Diz assim: então o reino dos céus, diga o reino dos céus, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Diga encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Diga prudentes e loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Diga, não levaram azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram e adormeceram. Diga, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Diga, as lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vende e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, diga ido, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Diga, fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Diga, não vos conheço. Vigiai, diga vigiai. Fala por irmão, vigiai. Porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pode se assentar. Aleluias. Queridos, Jesus ele tinha uma didática muito boa. Jesus, inclusive, tem um livro muito famoso, aí quem fez seminário já deve ter lido, que é a Pedagogia de Jesus, né? Que fala da forma como Jesus ensinava, da forma como Jesus passava aquilo que ele queria, os princípios que ele queria, para as pessoas que caminhavam com ele, para os seus discípulos, né? E Jesus ele gostava muito, você começa a ver o Evangelho, você começa a perceber que Jesus ele gostava muito de ensinar através de histórias, através de parábola. Existe um poder muito grande quando nós contamos uma história, quando nós contamos uma parábola. Falei para os nossos alunos hoje, nós tivemos um curso aí, a arte de pregar, falando sobre a homilética, falando sobre um pouco sobre pregação, e eu explicava isso para eles, como é poderoso quando você sabe contar uma história, e como isso ajuda você. Então Jesus ele tinha uma pedagogia, em que ele usava muito as parábolas, ele contava muito histórias. E para trazer um princípio para os seus discípulos, para o seu povo, Jesus então, ele conta uma parábola aqui, ele conta uma história. A partir do capítulo 24 e do capítulo 25, o que nós encontramos no Evangelho de Mateus, são os ensinamentos de Jesus a respeito da segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus é um fato ensinado na Bíblia, na palavra de Deus, por todos os apóstolos e inclusive pelo próprio Jesus. Então Jesus no capítulo 24, a partir do capítulo 24 e 25,
você vai ver que Jesus conta parábolas para trazer ensinamento a respeito da segunda vinda de Jesus. E o que é a segunda vinda de Jesus? A segunda vinda de Jesus é o cumprimento de uma promessa que o próprio Jesus fez. Jesus esteve nessa terra, ele andou por essa terra, ele cumpriu a sua missão como Filho de Deus, que era proporcionar salvação para as pessoas, mas ele deixou uma promessa que ele viria um dia para arrebatar a sua igreja e para completar essa obra que se iniciou lá no tempo de Jesus. Então, lá do tempo de Jesus até hoje, existe uma obra que está em processo, uma obra de transformação, e essa obra vai se cumprir, essa obra vai se findar com o advento da segunda vinda de Jesus. Antigamente, para quem é mais velho, eu não sei que eu não pareço muito velho, sei que eu pareço novo, né? Mas eu já sou um cara mais velho, né? Já tenho 44 anos, e a gente ouvia muito falar a respeito da volta de Jesus, né, Magno? Não é verdade? Parece que antes falava-se mais a respeito disso. E interessante é que a igreja, com o tempo, ela foi perdendo um pouco, não digo a vontade, mas essa mensagem a respeito da volta de Jesus, ela foi se perdendo, não é verdade, fofa? Pouca gente vê falar hoje a respeito da volta de Jesus. Mas esse assunto a respeito da volta de Jesus é um assunto que muito já foi falado em muito tempo da igreja. Interessante é que o povo é meio místico, né? Então você vê que nessas datas 999 para 1000, lá na Idade Média, então quando ia virar de 999 para o ano 1000, a história mostra que o povo ficou desesperado, o povo ficou com medo, e agora vai vir o fim do mundo, vai vir o apocalipse, Jesus vai voltar e tal, e aquelas pregações apocalípticas e tal. Agora recente, não tão recente, né? Já faz 19 anos, né? Mas de 1999 para o ano 2000 a mesma coisa. O povo estava tão preocupado que o povo até inventou um versículo, né? Heresias capítulo 3, verso 2. Dizia assim: 1000 chegarás e a 2000 não passarás. Né? Não sei em que Bíblia está escrito isso, mas as pessoas falavam isso aí. Agora no ano 2000, né? Agora tudo vai acabar. E o povo vendeu alguns cultos apocalípticos aí, o povo vendeu a propriedade e tal, o povo tudo com medo e tal, porque existia uma expectativa. Mas à medida que o tempo vai passando, e principalmente que as coisas, a nossa vida vai se assentando, a nossa vida vai ficando melhor, parece que a gente vai se preocupando menos com essas coisas da eternidade, e a gente passa a se preocupar mais com as coisas do dia a dia. A gente passa a se preocupar mais com a nossa realidade aqui física, a nossa vida do dia a dia. Mas eu quero dizer para você hoje, nessa noite, e eu quero demonstrar para você através desse texto, que a volta de Jesus é algo para as nossas vidas e deve ser a maior preocupação de um crente. A maior esperança de um crente deve ser o quê? A respeito da volta de Jesus. Nós estamos preocupados hoje com uma série de coisas, queridos. Nós viemos para a igreja para que Jesus arrume a nossa vida em várias áreas, e Ele arruma, não estou dizendo que não. Mas a mensagem principal do Evangelho é a mensagem de que um dia Jesus virá. E ao vir, Ele vai buscar uma igreja. E ao buscar uma igreja, essa igreja que será buscada por Jesus, ela deve ter algumas características. E esse texto que nós lemos, ele fala a respeito disso. E nós vamos ver como é que é isso, como é que é esse processo. Jesus, então, através de uma parábola, através de uma história, ele traz um ensinamento a respeito de como deve ser, a respeito de como nós devemos ser e como nós devemos esperar a volta de Jesus. A volta de Jesus, ela é uma realidade. A volta de Jesus não é um mito. A volta de Jesus não é um conto, não sei não, estão falando a respeito da volta de Jesus, minha avó já falava, minha tataravó já falava, mas a volta de Jesus é uma realidade. Sabe por que ela é uma realidade? Porque a palavra de Deus promete, e a palavra de Deus, ela é real, a palavra de Deus, ela é uma verdade, não é apenas uma verdade, ela é a maior verdade que existe. E se a palavra diz que Jesus virá buscar a sua igreja, nós temos que acreditar nessa palavra. E não apenas acreditar nessa palavra, nós temos que estar preparados para esse dia.
E esse texto que nós lemos, nós vamos passear, deixa a tua Bíblia aberta, nós vamos passear por esse texto. E eu quero que você aprenda, nós vamos tentar hoje passar para você, o nosso tempo é curto, mas vamos correr aqui. Hoje é um exercício de homilética, 10 minutos para pregar, né? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. A primeira coisa que nós aprendemos nesse primeiro versículo é que existia ali um casamento e existiam 10 virgens que saíram ao encontro do esposo. É importante você entender que o casamento no Oriente e no tempo de Jesus, ele tinha um rito diferente, ele tinha uma forma diferente de acontecer. Primeiro, o casamento era feito em 2 etapas. Numa primeira etapa, o noivo se comprometia com a noiva, ele ia até a casa da noiva, era feita uma cerimônia, e ele então estava casado com aquela noiva. Mas ele ainda não habitava com aquela noiva. Então ele voltava para preparar a casa onde eles iriam morar, e depois então, ele o quê? Ele voltava para buscar a noiva. Se vocês lembrarem que no início de Mateus, se não me engano, no capítulo 5 ou 4, quando fala a respeito do nascimento de Jesus, o escritor diz assim: e tendo já Maria sido desposada por José, ela ainda não habitava com ele. Então esse era o estilo do casamento. O que acontecia? O cara chegava lá, ele se casava efetivamente, né? Ele assumia um compromisso com essa moça, mas eles não iam morar junto ainda, porque esse noivo voltava para sua casa e ele tinha a função do quê? De preparar a casa para receber a noiva. Então o que acontecia? Nesse texto, nessa parábola que Jesus nos ensina, ele está falando a respeito disso, de um noivo que se comprometeu com uma noiva, e ele foi então preparar agora a casa para onde essa noiva vai habitar. E nesse intervalo de tempo, essa noiva que esperava, ela precisava ficar o quê? Primeiro, na expectativa do retorno desse noivo. Querido, você não consegue imaginar a vida sem WhatsApp, né? Você não consegue imaginar a vida sem e-mail, né? Sem internet. Mas naquele tempo não tinha. A noiva não sabia quando o noivo voltava, porque o noivo não tinha telegrama, não tinha telex, não tinha correio, não tinha rádio Sara Brasil, não tinha nada. Porque antigamente usava rádio, né? Há muitos anos atrás, quando você queria passar um recado para uma pessoa no interior, você ligava lá na Rádio Marumbi, né? E falava: ô, irmã, eu queria avisar a minha família lá. Tem uns irmãos que são desse tempo, estão tudo mexendo a cabeça aí, ó, que lembram disso, né? Você avisava, então, ó, eu quero dar um aviso lá para minha família que mora lá em tal lugar, que semana do dia tal a dia tal eu vou lá visitar eles, né? Mas no tempo de Jesus não tinha nem a Rádio Marumbi. Então a noiva, ela tinha que o quê? Ela tinha que ficar esperando, ela ficava numa expectativa esperando. Então 2 características eram importantes para a noiva. A primeira característica é que havia necessidade dela ter uma expectativa de que a qualquer momento o noivo deveria chegar. E eu pergunto a você, a Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo, sim ou não? Se nós somos a noiva de Cristo, existe no nosso coração hoje, nesse dia, eu quero que você olhe para você, para a tua vida, uma expectativa de que o noivo pode chegar a qualquer momento? Existe no seu coração uma expectativa de que Jesus pode voltar a qualquer momento? Responde para você. Mas a característica é, a noiva tinha que estar esperando, ela tinha que estar pronta. A qualquer momento o noivo pode voltar. A segunda característica é, ela havia assumido um compromisso com esse noivo. Eles já estão casados. Então ela assumiu um compromisso. Além dela ter a expectativa que esse noivo voltasse a qualquer momento, ela devia se manter fiel ao compromisso que ela assumiu com esse noivo. Então a noiva deveria estar na expectativa de uma iminente volta desse noivo, assim como ela devia estar pura, santa, para receber esse noivo. Queridos, a pureza, ela era motivo de que, se não houvesse a pureza, o casamento poderia ser desfeito, segundo a lei
judaica, segundo a lei de Moisés. Então veja, a característica da noiva é, primeiro, é alguém que espera o noivo. Segundo, é alguém que se mantém fiel e puro e pura para receber o noivo. E quando nós falamos de pureza, nós estamos falando de santidade. Deixa eu te dizer algo, queridos. Você não pode esperar o retorno de Jesus, você não pode esperar a volta do noivo, você não pode esperar a volta de Jesus, se você não manter uma característica de santidade. Porque Jesus vem buscar uma noiva, mas uma noiva que espera a volta dele, e também uma noiva que é pura. Se a igreja não mantém a sua pureza, se a igreja não mantém a sua santidade, ela não está credenciada para essas bodas, para esse casamento. Seguindo o texto aqui, porque o tempo é bem curto. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Então daquelas 10 virgens que estavam lá, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Queridos, as prudentes e as loucas saem juntos. A outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que a caminhada de um grupo, você tem 2 tipos de pessoas que andam junto. Você tem as que são prudentes, você tem as que são loucas. Às vezes no início da caminhada, você não consegue distinguir quem é quem. Elas estão andando junto. Mas vai chegar um tempo, vai chegar um dia, vai chegar um momento em que haverá uma separação. Quem é louco vai estar numa situação, quem é prudente vai estar em outra. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, que lado você está? De que lado você está? A Bíblia diz que elas andavam juntas. Nós temos aqui, não sei, 200, 300 pessoas. E eu não tenho uma máquina aqui para detectar a vida de ninguém, mas o Espírito Santo testifica na tua vida. Qual grupo você pertence? Hoje estamos todos juntos aqui. Mas vai chegar um momento em que serão separados de um lado um grupo, e será separado de outro lado outro grupo. Então veja, as loucas e as prudentes, elas andam juntas. As virgens prudentes são aquelas pessoas que estão preparadas, elas estão preocupadas. Elas entendem que há uma necessidade de estar na expectativa a respeito da volta do noivo. Elas entendem que há uma necessidade de estar esperando a volta desse noivo. E para isso elas estão preparadas. E aí vejam lá, eu vou pular alguns versículos que não vai dar para eu pregar sobre tudo aqui. Um outro dia eu prego o resto. 3 e 4. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Deus chama as loucas de insensatas, porque elas saem para uma missão. Veja como é que é a cena. As virgens estão esperando o casamento. O noivo foi. Há um burburinho de que o noivo está voltando com a sua comitiva. Então, se você vê o casamento como é que era, o noivo vai chegar com uma comitiva para pegar a noiva e levar para o casamento. Essas mulheres que sabem, que ouviram o burburinho, que o noivo, a expectativa, o noivo está voltando, elas saem também para encontrar o noivo. E nessa saída, nessa caminhada, nesse andar, algumas se prepararam. Pode chegar a noite escura. Eu vou precisar do quê? Da minha lamparina. E além da minha lamparina, eu vou precisar de ter o quê? Azeite, para que essa lamparina se mantenha acesa. Então veja bem, querido, na caminhada vai chegar a noite escura. Na caminhada vai chegar o momento que é necessário que você tenha a sua lâmpada, a sua lamparina. E para que essa lâmpada, essa lamparina se mantenha acesa, é necessário que você carregue azeite. E a Bíblia diz que aqueles que não carregam azeite são insensatos, são loucos. E a Bíblia diz que a simbologia, o símbolo do azeite é a unção do Espírito Santo. Uma igreja que quer receber o noivo, uma igreja que quer ir para as bodas, uma igreja que quer participar das bodas, é uma igreja que se prepara. E uma igreja que se prepara é uma igreja que tem sobre si o azeite do Senhor, que é a unção do Espírito Santo na sua vida. Eu temo que muitas pessoas estão caminhando no dia de hoje como essas loucas. Estão achando que aquilo que eles têm é suficiente para esse dia, e não é, querido. Eu temo que muitas pessoas achem que não, que eu tenho, tá bom. Tem um restinho aqui de azeite, tem até uma unçãozinha aqui.
que repousa sobre mim. Deixa eu te dizer, a realidade do ensinamento de Jesus é que há uma necessidade de preparo, e esse preparo significa que você tenha sobre a sua vida a unção do Espírito Santo, um derramar de Deus, um azeite. E a Bíblia fala então que 5 delas estavam preparadas com azeite, e 5 delas não tinham esse azeite. E a Bíblia diz, agora eu já esqueci o esboço, já não dá mais tempo. E a Bíblia diz então que elas dormiram. Uma outra característica que a gente vê nesse texto é que na caminhada algumas pessoas dormem. E olha só, queridos, relendo esse texto, eu percebi que não foi só as loucas que dormiram, mas as prudentes dormiram também. A Bíblia diz que as virgens dormiram, todas elas. E olha só que coisa interessante, você já imaginou que num processo de caminhada, num processo de esperar alguém, não há tempo para dormir. Se ao invés de dormir, essas virgens estivessem preocupadas, nós temos pouco azeite, vamos buscar mais azeite, vamos buscar mais aquilo que nós precisamos. Mas elas dormiram. E o interessante é que as prudentes também dormiram. Você já imaginou que a gente não pode dormir como igreja? A palavra de Deus diz, desperta tu que dormes. Quantas vezes, quantos cristãos, quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres nos dias de hoje estão numa expectativa morna a respeito da volta de Jesus. E não apenas numa expectativa morna a respeito da volta de Jesus. Alguns estão inclusive o quê? Dormindo, cochilando. Ah, o noivo vai voltar, Jesus vai voltar. Mas acho que dá para a gente dormir um pouco ainda. Querido, não dá para dormir. A volta de Jesus é algo iminente. A volta de Jesus é algo que está para acontecer. E eu quero perguntar para você nessa noite, como é que está a tua vida? Você está preparado para a volta do noivo? Existe sobre você, você tem azeite, você tem estoque de azeite. E outra coisa que é interessante, queridos, que muitas pessoas estão caminhando junto, estão aqui no nosso meio, estão totalmente despreparados, sem azeite. E alguns estão, além de estar sem azeite, estão dormindo. Mas a pior realidade de todas é que nós que temos azeite, às vezes estamos dormindo também. E olha só, presta atenção. Quando nós dormimos, nós falhamos na nossa responsabilidade. Porque se aquelas outras prudentes estivessem acordadas, elas poderiam não deixar as outras dormir. Não, não durma não. Você não tem azeite, vai buscar azeite. Você não tem azeite, vai buscar azeite. Olha, o noivo pode voltar a qualquer momento. Mas como nós, que muitas vezes temos azeite, nós dormimos. A realidade é que muitas pessoas ficarão de fora das bodas. Porque eu e você também dormimos. Nós temos azeite para nós, para a nossa vida. Mas talvez nós não estejamos preocupados com a vida de outras pessoas. E talvez nós estejamos dormindo também. E sabe quem pode ser uma louca? Às vezes uma virgem louca pode ser um familiar seu, que não está preparado. Às vezes uma virgem insensata pode ser um amigo seu da igreja, alguém que vai na sua célula, alguém que caminha com você, que está lado a lado com você, que saiu na caminhada com você. E deixa eu te dizer, igreja, você que está preparado, você que está esperando a volta de Jesus, você que tem sobre você azeite, você que carrega o azeite, você também não pode dormir. Porque se você dormir, você vai falhar em acordar aquelas pessoas que precisam buscar esse azeite na vida deles. E aí o texto diz que estavam elas dormindo, e quando dormiam, roncavam, alguém falou, eis o noivo. Diga, eis o noivo. E elas acordaram desesperadas, foram se preparar, acende aí o pavio, pega um fósforo, acende aí, porque nós precisamos ligar a nossa lamparina aqui. E aquelas loucas, a Bíblia diz que a lamparina delas se apagava. Elas acendiam e a lamparina se apagava. Elas acendiam e a lamparina se apagava. E sabe por que a lamparina se apagava, queridos? Porque não tinha azeite. E elas ficaram desesperadas, o que vamos fazer agora? Nós não temos azeite. E agora a lamparina não se mantém acesa.
e nós precisamos ir ao encontro do noivo, a lamparina não está acesa, o que vamos fazer? Aquele desespero. Chegaram para as prudentes, ai, dá do teu azeite para mim. E ela fala, não posso te dar, porque se eu der no meu azeite para você, vai faltar para você e vai faltar para mim também. E o que nós aprendemos aqui é que essa cobertura, essa unção, ela é individual. Ninguém vai se salvar pela unção do outro, querido. Você não vai se salvar pela unção do pastor Jefferson. Você não vai se salvar pela unção do Tiago. Você não vai se salvar. Você tem que estar preparado. É você que tem que estar preparado. Porque a volta de Jesus é iminente. A qualquer momento nós podemos ouvir. Assim como elas ouviram, eis o noivo. A Bíblia fala que nós vamos ouvir as trombetas ressoar. Essa semana eu mostrei para meus alunos da IDM, nós estamos tendo lá escatologia, mostrei alguns vídeos que tem no YouTube lá a respeito da volta de Jesus. Será um dia maravilhoso para alguns, mas será um dia terrível para outras pessoas, porque alguns olharão para a sua vida, olharão para a sua, e dizer, eu não tenho azeite, eu não tenho azeite. E quando essa trombeta ressoar, será separado esse grupo, aqueles que têm, daqueles que não têm. E o texto diz então, que elas saíram correndo para comprar azeite. E saindo correndo para comprar azeite, naquele momento que elas estavam ausentes, a Bíblia diz que o noivo chegou. Ao chegar o noivo encontrou 5 virgens, convidou essas virgens para entrar. E a porta se fechou. E a porta se fechou. Ao se fechar a porta, aquelas pessoas ficaram para trás. E eu quero dizer para você nessa noite, qual é a tua condição? Qual é a tua condição? Se você ouvisse agora o ressoar das trombetas, o chamamento, o noivo chegando, qual é a tua condição? Querido, nós vamos tomar a ceia agora, nós já vamos passar para a ceia. Nós vamos tomar a ceia. E agora todo mundo vai tomar a ceia aqui. Se as virgens estivessem aqui, as loucas iam tomar a ceia, junto com as prudentes. Mas deixa eu te dizer uma coisa, um dia nós teremos uma ceia. Um dia nós teremos uma ceia chamada as bodas do Cordeiro. E queridos, só participará dessa ceia aqueles que estiverem preparados. A Bíblia diz com suas vestes santas, limpas, com a sua vida santa, com a sua vida limpa. E talvez você participe de uma ceia hoje, mas a pergunta é, se o noivo chegar hoje, se a porta se fechar, você é daqueles que estarão para o lado de dentro, participando dessa boda, participando dessa ceia, ou você é um daqueles que está despreparado, que não tem azeite, que saiu correndo para comprar, para tentar. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. E olha, queridos, hoje é noite de ceia, noite de participarmos da mesa do Senhor. E eu não vou convidar você a vir aqui à frente, porque nós não temos tempo para isso. Mas eu queria te dizer, eu queria que você baixasse a sua cabeça agora onde você está. Os irmãos que vão servir a ceia podem já vir para cá. Eu queria dizer para você que a volta de Jesus é algo iminente. E a volta de Jesus, ela pode acontecer de 2 formas. Uma forma é, um dia nós ouvimos o ressoar da trombeta, deve haver no nosso coração um desejo por isso. O meu coração e o teu coração devem desejar esse dia. Eu gosto muito daquele cântico antigo que diz assim, ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Esse é um cântico de quem deseja ver esse dia, de quem deseja ver a volta de Jesus. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite, como é que está a tua vida? Qual é a tua situação? Você está preparado para esse dia? Você tem óleo sobre a tua vida, existe óleo sobre a tua cabeça, você tem óleo na sua lamparina, você tem óleo na sua lâmpada. E não apenas você tem, porque todas tinham, mas a pergunta é, você tem o suficiente para esse dia? Essa é a pergunta que eu faço a você. E eu queria que você curvasse sua cabeça agora. E se você, nesse momento, você entende que a sua vida, que a sua lamparina está vazia,
Você entende que precisa que algo seja mudado na sua vida, na sua história. Se você entende que você precisa refazer isso, você entende que você precisa se encher desse azeite. Eu queria que você agora curvasse sua cabeça. Sabe por quê, queridos? Aqui participar dessa ceia aqui, todo mundo vai participar. E ninguém tem um detector aqui para passar, para ver quem tem óleo e quem não tem óleo. Quem está preparado e quem não está preparado. Mas nas bodas do Cordeiro só entrarão aqueles que verdadeiramente estiverem com as suas vestes lavadas, aqueles que verdadeiramente têm unção sobre as suas vidas, e que o Espírito Santo seja uma realidade na sua vida. Curva a sua cabeça. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. A palavra diz o seguinte, que a participação no corpo e no sangue de Cristo, ela traz bênção para a nossa vida. Mas se participarmos do corpo e do sangue de Cristo de forma indigna, a palavra de Deus diz que nós trazemos sobre nós condenação. E eu queria que nesse momento você curvasse a sua cabeça. Se existe algo hoje que atrapalha a sua vida de você participar do corpo e do sangue de Cristo, se existe coisas que você precisa colocar diante de Deus, esse é o momento. A Bíblia não diz que você não deve tomar ceia. Às vezes a gente aprendeu isso errado. As pessoas corriam da ceia, não participavam da ceia, porque achavam: não, cometi um erro, um pecado, pastor, não vou tomar a ceia. Mas a palavra diz que você deve participar, mas antes de participar, que você conserte a sua vida. Então esse é o momento agora, querido, mais do que você participar dessa ceia, eu quero que você tenha condição de participar das bodas do Cordeiro, de uma ceia que acontecerá, e a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus servirá aqueles que estarão naquele dia. Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora, nós vamos fazer 1 minuto de silêncio, e eu quero que você agora confesse a Deus se existe coisa para você pedir perdão, que esse é o momento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Agora examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pai, nós queremos te adorar, Pai. Nós queremos consagrar ao Senhor esses elementos, Pai. Apresentamos a Ti agora, Pai, o vinho, o suco de uva. Apresentamos a Ti esse pão. A Tua palavra diz que nós faríamos isso em memória do Senhor. E nesse momento nós consagramos esses elementos, porque estaremos participando aqui, Deus, do Teu corpo, estaremos participando do Teu sangue. Como igreja do Senhor Jesus estaremos participando.